Olá, voltei! Eu e o meu dente quebrado. Os meus acessórios. Os meus acessórios, né? Os meus acessórios. E o meu broche. Do Instituto do Câncer Infantil do Rio Grande do Sul. Meu broche. Tá vendo aqui? Instituto do Câncer Infantil do Rio Grande do Sul. Tá? E ó a Dona Maria aqui passando. E os meus anéis, tá? Anéis, não é aliança, tá? Então, continuando com a leitura do livro Formação Econômica do Brasil. Formação Econômica do Brasil, do Celso Furtado. Formação Econômica do Brasil, do Celso Furtado. Tá? Lembrando que eu estou lendo a parte 4, Economia de Transição para o Trabalho Assalariado, século XIX. Capítulo 18, Confronto com o Desenvolvimento dos Estados Unidos. O capítulo 18, ele tem 9 parágrafos, tá? E hoje eu vou ler o parágrafo número 5. Tá? Então, o parágrafo número 5, né? Parágrafo número 5 é tudo isso aqui, tá? Tem os rodapés aqui. Tem... Eu vou tirar fotografia, tá, gente? Eu vou deixar ali exposto as fotografias, tá? Do parágrafo 5 e dos rodapés que tem, tá? Daí é mais rápido, tá? A leitura. Aqui tem rodapé também. Tá? Então vamos lá. Aí fica lá a fotografia. Então, capítulo 18, confronto com o desenvolvimento dos Estados Unidos, tá? Então, eu já li a introdução na última leitura, né, do livro, né, que foi o parágrafo 4, né, que eles fazem uma introdução referente ao desenvolvimento dos Estados Unidos, né? E agora começa a introdução, né? Estou começando o parágrafo número 5. Lembrando, né, que na introdução deixa bem claro o Celso Furtado que os Estados Unidos, depois que eles pegam a técnica de indústria da Inglaterra, lá da Europa, eles começam a ter medidas protecionistas, né? Depois que eles começam a dominar a tecnologia da época, né, eles tomam medidas protetivas para o próprio país americano, tá? O comentário que eu fiz na época, no último vídeo foi que eles não pensavam na degradação ambiental, né, se isso geraria problemas climáticos nem nada, não era esse o raciocínio, eles pensavam na economia. Quanto mais eu produzir, maior a produção, mais eu vendo, mais o lucro, né? Eles pensavam no lucro, nos lucros, não é nem receita, era lucro mesmo. E a dificuldade dos Estados Unidos na época de ter uma indústria foi tanta que eles copiaram muita coisa da Europa, né? Principalmente da Inglaterra. Aí depois que de tanto copiar e colar, copia e cola, né? De tanto copiar os europeus, a Inglaterra, e pegar a própria tecnologia para si próprio, eles começam a se proteger com medidas protecionistas, tá? Então vamos lá. Isso é uma introdução lá no parágrafo número 4. Então vamos lá, parágrafo número 5. As medidas restritivas com respeito à produção manufatureira que a Inglaterra impunha às suas colônias, as medidas restritivas com respeito à produção manufatureira que a Inglaterra impunha às suas colônias, na época mercantilista, né, tiveram de ser aplicadas de forma muito especial nos Estados Unidos da América. Pelo simples fato de que o sistema de agricultura de exportação não dera resultado nas colônias do norte.
Ou seja, tá? A Inglaterra deu uma medida restritiva, né, referente aos Estados Unidos. Porque com tudo que eles exportavam, né, vendiam para os Estados Unidos da América, eles acabaram não tendo tanto lucro, tá? Não teve esse lucro todo. Aí isso entra muito câmbio também, tá, gente? Então, assim, ó, na época mercantilista, né, que é a época do ouro, tá? Excesso de riqueza, acúmulo de riqueza mercantil, né? Tiveram de ser aplicadas de forma muito especial nos Estados Unidos. Pelo simples fato de que o sistema de agricultura de exportação, né, de venda, não dera resultado nas colônias do norte, não deu resultado nos Estados Unidos. A relação, né, deu prejuízo, vamos falar, né? Eles venderam produto X, né? Vamos supor, venderam açúcar e praticamente ninguém comprou o açúcar deles. Então deu o quê? Prejuízo para a Inglaterra. É um exemplo dos dias de hoje, vamos supor, né? A relação dessas colônias com a metrópole, das colônias inglesas com a metrópole americana, que é a cidade americana lá na época, evoluíram no sentido distinto conforme indicamos os capítulos referidos. Tá? As linhas gerais da política inglesa passaram a ser as seguintes. As linhas gerais da política inglesa passaram a ser as seguintes. Fomentar nas colônias do norte aquelas indústrias que não competissem com as da metrópole, né? Com o rei e a rainha lá do país da metrópole, né? Permitindo a esta, eu falei cidade metrópole, tá? Mas metrópole na época era o país, tá? Era o país dos Estados Unidos, onde tinha coroa, rei e rainha, tá? Então, a relação dessas colônias com a metrópole, com o país americano, as colônias inglesas, tá? Evoluíram num sentido distinto, conforme indicamos nos capítulos feridos. As linhas gerais da política inglesa passaram a ser as seguintes: fomentar nas colônias do norte, as colônias que eram os países que os Estados Unidos descobriram na época e eles denominavam colônia americana. Tá? Então, fomentar nas colônias do norte aquelas indústrias que não competissem com as da metrópole, que não competissem dentro do país dos Estados Unidos, permitindo a esta reduzir suas importações, né? Permitindo a essa reduzir suas importações, suas compras, né? De outros países. Não permitir que a produção manufatureira das mesmas nos demais setores concorresse com as indústrias da metrópole, ou seja, não permitir que a produção manufatureira das mesmas nos demais setores concorresse com as indústrias do país Estados Unidos, tá? Em outros mercados coloniais. Colônia era outro país que tinha bandeira americana, né? Americanos que, né, descobriram outros países por aí e aquilo ali era a colônia americana. Para quem não lembra, a colônia são outros países que foram descobertos por países norte-americanos, por exemplo, né? Por exemplo, Portugal descobriu o Brasil, então o Brasil era o quê? A colônia de Portugal. Tá meio confuso, né? Tá meio confuso, porque é metrópole e colônia, tá? Então aqui, ó, eu vou repetir de novo. Então, as linhas gerais da política inglesa passaram a ser as seguintes, tá? Fomentar nas colônias do norte, aquelas indústrias que não competissem com as da metrópole, permitindo a esta reduzir suas importações de outros países. Não permitir que a produção manufatureira
das mesmas nos demais setores concorrência com as indústrias da metrópole em outros mercados coloniais. Metrópole, colônia. As medidas coercitivas começam a surgir quando as colônias do norte chegam a concorrer com a metrópole nas exportações de manufaturas. Então, aqui tem o rodapé 87, que tá em inglês aqui, tá? E eu vou ler aqui no apêndice. Tá? Vai estar tudo ali nos slidezinhos ali, a fotografia, tá? Então, aqui, ó, rodapé 87. Então, nota 87, página 153. Abre aspas. A primeira dessas medidas foi uma lei aprovada em 1699, depois da queixa dos fabricantes e comerciantes ingleses de que os colonos estavam exportando lã e derivados para mercados estrangeiros em concorrência com os produtos da Grã-Bretanha. Em 1732, o parlamento proibiu a exportação de chapéus fabricados na América, de uma colônia para outra, ou das colônias para a Inglaterra ou Europa. Então, era muita briga econômica entre colônia inglesa, colônia americana, com as metrópoles britânicas e metrópoles inglesas, metrópole americana, tá? Né? Inglaterra e Estados Unidos versus colônias. Isso, brigas econômicas de compra e venda para outros países. Né? Em 1732, o parlamento proibiu a exportação de chapéus, exportação, né, a venda, fabricados na América, de uma colônia para outra ou das colônias para a Inglaterra ou Europa. Então, muita briga entre o país, Estados Unidos, e suas colônias americanas, briga entre o país, Inglaterra, e suas colônias britânicas, inglesas, e vice-versa, entre elas também. Inglaterra, Estados Unidos, colônia inglesa com colônia americana e tudo misturado. Por incrível que pareça, muita competição econômica, tá? No caso, continuando o texto. No caso especial do aço, houve preocupação de dificultar sua produção na colônia. Tá? Houve preocupação de dificultar sua produção na colônia, que não é metrópole, mas em compensação se fomentou a produção do ferro para permitir à Inglaterra, metrópole, reduzir sua dependência dos países do Báltico. Não é sem razão, portanto, que um dos estudiosos mais criteriosos dessa matéria-prima pôde afirmar, dois pontos, abre aspas, que está em inglês, que é o rodapé 88, tá? Eu vou lá no apêndice e ler. Então, aqui, ó, nota aqui, ó, página 154, abre aspas aqui, que é o rodapé 88. Estudando esses tempos, a cada novo detalhe revelado fica mais bem definida a hipótese de que, no conjunto, o desenvolvimento industrial das colônias estava no ponto em que estaria se suas políticas econômicas tivessem sido governadas por seus próprios povos, fecha aspas, tá? E não pela metrópole, porque quem governava a colônia era a metrópole. Tá? Então, repetindo aqui a frase, ó. Estudando esses tempos, a cada novo detalhe revelado, fica mais bem definida a hipótese de que,
no conjunto, o desenvolvimento industrial das colônias estava no ponto em que estaria se suas políticas econômicas estivessem sido governadas por seus próprios povos da colônia e não da metrópole. Continuando o texto aqui. Por outro lado, as próprias colônias que se defrontam com dificuldades para efetuar as importações, ou seja, as compras de manufaturas de que necessitavam, desde cedo criaram consciência da conveniência de fomentar a produção interna. Colônia produzir produção para si própria. Já em 1655, Massachusetts passou uma lei obrigando todas as famílias a produzir os tecidos de que necessitassem. Muitas colônias proibiam a exportação, a venda de certas matérias-primas, como couros, para que fossem manufaturados localmente. Por último, cabe referir o extraordinário avanço da indústria da construção naval, a qual desempenharia um papel fundamental no desenvolvimento, ocorrido na época das guerras napoleônicas. Já antes da independência, as 3/4 partes do comércio norte-americano se realizavam em seus próprios barcos. Rodapé 89. Rodapé 89 está em inglês. Vou eu lá no apêndice, né? Nota 89, página 154. Abre aspas. De acordo com uma estimativa, 30% dos 7.700 navios que em 1775 hasteavam bandeira inglesa eram construídos na América, e 75% do comércio americano era transportado em seus próprios navios. Fecha aspas. Tá? Conclusão, quem mais se prejudicava nessa época era a colônia, tanto inglesa como colônia americana, tá? Porque quem sempre se beneficiava era a metrópole, ou seja, a Inglaterra, a metrópole, ou a metrópole Estados Unidos, país, tá? Né? Raciocina aqui, né? Quem descobriu o Brasil foi Portugal. Quem era a metrópole? Portugal, país Portugal. Quem era a colônia? Brasil. Brasil era a colônia de Portugal. Então, as colônias que tinham a bandeira inglesa, que foram descobertas pelos ingleses, ou pelos Estados Unidos, pelos americanos, sofriam por causa da economia da época. Sofriam, eles fabricavam dentro das colônias para vender nas metrópoles. E eles não tinham lucro, eles tinham prejuízo. Tá? Tinha muito prejuízo as colônias inglesas e colônias americanas. Tá? As colônias inglesas sofriam prejuízo dentro da Inglaterra e dentro dos Estados Unidos. E as colônias americanas sofriam prejuízo dentro da Inglaterra e dentro dos Estados Unidos. Tá? Então, o que acontece? As colônias acabam diminuindo as exportações, as vendas para as metrópoles e se enfocando no mercado local. É como se o Brasil parasse de produzir produtos ou comida para Portugal e começasse a produzir para só o Brasil e não para a metrópole Portugal, tá? Foi isso que aconteceu. O prejuízo foi tanto nas colônias que as próprias colônias americanas ou inglesas acabam produzindo para si próprios e não para as metrópoles, tá? Porque as metrópoles competiam com as colônias também na economia, mesmo sendo descoberto para aquele país, por incrível que pareça, né? Como a gente viu no início da época ali, de Portugal e Brasil, né? Portugal competia com o Brasil e o Brasil competia com Portugal, mesmo o Brasil sendo colônia de Portugal. Para você ver como era a competição antigamente, né? Na época era por causa do descobrimento, né? Por causa dos 3 principais países da Inglaterra,
os três principais países da Europa, né? Que, para quem não lembra, os três principais países mais ricos da Europa na época eram a Inglaterra, a França e a Holanda. É que tinha, né, os europeus tinham que dar satisfação para esses três países mais ricos da Europa. E aí, quando surge a colônia, porque eles queriam lucrar, eles queriam enriquecer, Portugal e Espanha queriam ser mais ricos que Inglaterra, que França, que Holanda, eles começavam a descobrir, navegando pelos mares afora, descobrir outros países. Tanto que Portugal descobriu o Brasil, né, e a Espanha pegou ao redor no Brasil, né, no continente. Tanto que nós falamos português e o nosso ao redor no continente é espanhol, castelhano, né, não é português. E, no fim, para que a Europa, para que a França, a Inglaterra e a Holanda não descobrissem o Brasil e os países da América Latina, né, eles, né, davam um jeitinho ali de prejudicar a colônia para não dar a entender, né, que eles tinham descoberto outros países, né. Então era assim antigamente, né, ninguém falava de onde saía a riqueza. Tiravam tudo das colônias, deixava a colônia passando fome, o povo da colônia passando fome, dificuldades financeiras, para não dar na telha para os outros países, né? Era assim antigamente, né? Até descobrirem as colônias, era isso aí. É que as colônias resolvem produzir para si próprios, né? Deu para entender, né? Aqui ainda é época de colônia, tá, gente? Então fica pendente o parágrafo número 6, tá? No capítulo 18. Então fica pendente aqui o parágrafo número 6. Tá? Tá chovendo aqui, gente, tá? Trovejando aqui. Tá? Fica pendente aqui o parágrafo número 6, tá? Tá? O tempo tá muito feio aqui. Tá chovendo, muita água. Tá alagado o pátio, tá feio o tempo. Assim, tá ruim, tá? Tá muito ruim a situação. Então, juízo na cabeça de vocês, tá? Se não houver nenhum imprevisto, eu volto semana que vem com o livro Princípios de Economia, tá? Eu volto semana que vem com Princípios de Economia. E é isso aí, juízo, tá? Por favor, juízo. Que o mar não está para peixe. Tá? A gente acha que tá tudo bem, mas não está tudo bem. Para quem acompanha o noticiário local e internacional, tá feia a coisa, né? É dengue, é gripe aviária, novamente, né? Coronavírus, guerra entre Rússia e Ucrânia, problemas econômicos entre China e Estados Unidos, né? Então, tá complicada a coisa, né? E o surto de dengue tá feio aqui no Rio Grande do Sul. Até eu achei que eu estava com dengue, né? Comecei a fazer uns ovinhos fritos e me deu uma melhorada, mas até eu achei que eu tava com dengue. Então tá complicado. Então cuide-se, tá? Pra não pegar nenhuma doença aí de dengue, coronavírus, né? O que mais? Gripe aviária, pelo amor de Deus, tá? E cuidado aí com o tempo que tá feio. E é isso aí e tchauzinho. Fui.